galera, sejam bem-vindos ao Eu Leio o Gibi, meu nome é João e o vídeo de hoje é para nós conversarmos um pouquinho a respeito da 10ª edição de Action Comics. Eu li o gibi e após ler esse gibi não me restou outra dúvida ou uma necessidade maior do que poder partilhar com vocês as impressões de leitura que eu tive dessa publicação, que é uma publicação histórica, haja visto que nós estamos falando aí de um gibi que tem 80 anos de publicação, consequentemente marca também o aniversário do Homem de Aço, do Superman, também fazendo 80 anos de sua primeira publicação. E isso é um marco dentro da história das comics, e nesse caso aqui temos uma edição muito especial, com 80 páginas, com várias capas variantes, e que é uma bela homenagem ao Homem de Aço, é uma bela homenagem a essa publicação, e que conta com a mão de vários roteiristas e também de vários desenhistas, cada um à sua maneira, procurando um caminho, uma proposta para poder homenagear o Homem de Aço. E esse vídeo, uma vez que vai demorar ainda mais ou menos um ano para essa publicação chegar aqui no Brasil, ele vai ter alguns spoilers, então estou meio que avisando aí de antemão, né, para que você esteja preparado para receber um spoiler ou outro a respeito da publicação, porque eu quero comentar algumas coisas que eu achei bacana ou dar uma explanada nessas histórias para vocês de uma forma que não fique muito longo o vídeo, mas também que vocês a gente possa ter aí algo para trocar algumas ideias depois nos comentários. Dito isso tudo, o que eu posso dizer a vocês é que é uma edição muito boa, uma homenagem muito bem feita ao Homem de Aço e que percebe-se sim uma dedicação muito grande dos autores na produção das histórias. As primeiras duas histórias são escritas especificamente pelo Dan Jurgens e depois pelo Peter Tomasi. O Dan Jurgens, ele escreve uma história onde, sendo ele, né, o roteirista periódico da publicação, ele constrói uma história de homenagem ao Homem de Aço, ou seja, Metrópolis resolve homenagear o Superman por tudo aquilo que o Superman já fez para a cidade e também para o mundo. E ali naquela homenagem, várias pessoas vão dando testemunho de como o Superman afetou a vida delas de uma forma positiva, ou seja, como ele foi o benfeitor deles de alguma maneira, ou seja, algo que ele fez, algo que de alguma maneira que ele inspirou, uma conversa muitas vezes que ele teve com a pessoa, algo que alguém viu ele fazendo, mas que foi tão impactante que inspirou aquela pessoa a fazer algo melhor, ou a vida dela foi salva, enfim, elementos que pontuam muito bem esse lado do Homem de Aço e que traz também dentro da narrativa a preocupação constante do Superman de estar preocupado com o bem-estar do mundo e das pessoas, e ele não quer a homenagem porque ele acha que não precisa daquilo, ele só está cumprindo com a obrigação dele, mas ouvir todas aquelas palavras ao mesmo tempo inspira o Homem de Aço, mostrando que ele não é só inspirador, mas também ele se inspira no ser humano para continuar fazendo o que ele faz. Peter Tomasi, por sua vez, escreve uma história onde ele homenageia o Homem de Aço, mostrando vários momentos da história do Superman. Ele acaba enfrentando o Vandal Savage e ele acaba vivenciando várias circunstâncias da história, da cronologia do Homem de Aço, não só isso, dentro da cronologia oficial, como também de realidades alternativas, e fica muito bacana porque o Peter Tomasi consegue fazer ou pontuar vários momentos, várias histórias importantes do Super-Homem, onde ele acaba mostrando a importância do herói e das coisas que acontecem com ele ali, e a história toda narrada pelo próprio Super-Homem. E aí chega lá no final, você vê que ele está contando isso para a família dele porque tem um compromisso marcado com eles e ele está tentando justificar o atraso dele para o referido compromisso. E são as duas histórias aí, no caso, mais longas dentro da publicação. As outras histórias têm um número menor de páginas e seguem numa homenagem muito bacana, onde o próprio Curt Swan acaba sendo homenageado na publicação. Isso porque a história que é desenhada pelo Curt Swan, ela é meio que reescrita pelo Marv Wolfman, uma vez que ele vai pegar e vai refazer o roteiro, vai construir ali dentro de uma perspectiva de homenagem ao Super-Homem, e ele trabalha muito bem a história e a gente acaba tendo ali um momento
muito bacana do Homem de Aço, onde mostra a constante esperança que ele tem de que o ser humano pode fazer as coisas de uma forma correta, que mesmo quando o ser humano pode estar sendo dominado por ideias externas, mesmo quando o ser humano pode estar tropeçando em algumas coisas, ainda assim existe bondade na pessoa, e essa bondade pode ser o bastante para dar força de vontade a ele, para ele vencer aquilo que pode estar dominando ele, o mal que pode estar tomando o coração da pessoa. E percebe-se na narrativa esse lado esperançoso do Superman, esse lado do Super-Homem onde ele bate o olho nas pessoas e ele enxerga nas pessoas o potencial para a bondade, e que isso também, de muitos aspectos, acaba inspirando o Homem de Aço a continuar cuidando da humanidade. Depois, há uma história bem interessante escrita pelo Paul Levitz, com o Neil Adams, onde o Lex Luthor e o Kal-El vão ter uma partida de xadrez, e ali eles discutem algumas coisas, e há ali uma tentativa também do Luthor de derrotar o Super-Homem, e ele acaba achando um caminho ali bem interessante para poder tanto ganhar a partida ali de xadrez, como também sair da artimanha colocada ali pelo Luthor. Uma história assim divertida, uma história bem aplicada e que respeita muito os inimigos, os adversários no caso, né? Até porque mostra ali de certa maneira o respeito que há entre o Homem de Aço e o próprio Luthor. E o Geoff Johns acaba também escrevendo uma história que eu achei assim interessante, porque se vocês se lembram bem, na edição de número 1 lá de Action Comics, o Super-Homem está segurando um carro, né, e ele vai jogar esse carro contra uma pedra, se não me falha a memória, lá na capa, e o Geoff Johns, junto com o Richard Donner, ele vai escrever uma história onde ele vai mencionar justamente aquele episódio, ou o que aconteceu depois, quem era o motorista daquele carro, o que aconteceu com aquele cara, o que se deu depois daquilo ali. É justamente esse elemento ali, homenageando essa primeira edição da revista que eles dois vão escrever, e a história é desenhada pelo Olivier Coipel e muito bem ilustrada. Ficou muito bacana a história, e a maneira com que a situação ali é trabalhada ficou mostrando sempre aquele lado do homem que é inspirador e que quer fazer alguma coisa para ajudar as pessoas, independentemente do que elas venham a fazer. Posteriormente, o Scott Snyder vai escrever uma historinha onde o Luthor e o Super-Homem estão novamente conversando e estão discutindo algumas questões ali, um tanto que interessante, sobre a possibilidade ou não do Lex conseguir um caminho para eliminar o Super-Homem, e eles vão também retratar algumas coisas do passado, e que eles tiveram contato no passado, se conheceram no passado, e como que essas ações do passado estão determinando o agora deles. Ficou uma história também assim bem desenvolvida, e é uma história desenhada no caso pelo Rafael Albuquerque, e ele fez um desenho bem bacana, em um semblante assim em ambos, assim, de um certo aquele ar arrogante do Luthor muito bem retratado, e ao mesmo tempo um semblante mais cansado do Super-Homem, mas você vê também ao mesmo tempo nunca esvaziado de esperança. Depois o Tom King junto com o Clay Mann fazem uma história que eu chamaria que é a mais introspectiva de toda a edição, e que eu acho que precisa ser lida mais de uma vez para poder pescar ali as questões que cercam essa história, que é muito bonita, e é uma questão assim, uma homenagem bacana aos pais também do Superman, e tudo que cerca essas coisas, e as colocações das palavras ali ficaram bem interessantes, mas para mim é a história mais introspectiva que existe, e de uma beleza a arte que assombra de tão bonito que ficou, assim, a colocação dos ângulos e tudo mais, ficou muito bacana. E a Louise Simonson, junto com o Jerry Ordway, ela escreve e ele desenha uma história onde
ela vai mostrar o que o Superman é capaz de fazer em 5 minutos. Então, várias circunstâncias que ele resolve, vários problemas que ele atende, várias questões que estão acontecendo e que ele tem exatos 5 minutos para resolver tudo, inclusive resolver uma questão ali como Clark Kent e que precisa de muita urgência, e ela vai mostrando como esse homem pode fazer-se de coisas que fogem à compreensão de qualquer pessoa por causa de ser ele sim um super-homem. E depois a gente tem uma história escrita pelo Paul Dini e desenhada pelo José Luiz Garcia Lopes, onde é um passeio à origem do Homem de Aço numa espécie de parque temático que foi criado para contar essa história do Homem de Aço, e tem um desfecho interessante mostrando quem é o responsável por aquele parque temático. E fechando as histórias que homenageiam o Super-Homem, nós vamos ter uma história desenhada pelo John Cassaday, no caso, que vai mostrar por que ele é mais rápido do que uma bala. E no caso, essa história é desenhada pelo Brad Meltzer, e é bem bacana, porque ela vai as coisas vão acontecendo e o Super-Homem vai se movendo e vai ter um disparo ali de um tiro e ele tem que ser mais rápido que uma bala para salvar a vida de uma pessoa. Resumindo, juntando todas essas histórias, são histórias muito bem apresentadas, são histórias que homenageiam muito bem o Super-Homem, são histórias que mostram a grandeza do herói, o quão inspirador ele vem a ser, são histórias que conduzem o leitor para mostrar que sempre ele é e será o cara que está para inspirar a humanidade, é o cara que está para inspirar o lado heróico das pessoas, aquilo que há de bom nas pessoas. Não há, sabe, é como se mostrasse que o lado heróico, a pureza, ainda é possível dentro do contexto que cerca o Homem de Aço, sabe? Então é bem colocado, é feito com cuidado, você nota uma homenagem muito bem apresentada ao leitor e que encanta e que merece ser lido sim várias vezes, e quando chegar no Brasil sim adquirido o material para ser adquirido, porque é bem feito, gente, é bem feito e é uma homenagem bonita que merece uma nota bem alta por toda a importância que essa publicação também tem. Para fechar a publicação, tem uma história escrita pelo Brian Michael Bendis, que na verdade acaba sendo meio que um prólogo para aquilo que ele vai fazer numa minissérie chamada Man of Steel, que é uma minissérie em 6 partes, onde cada capítulo é escrito por desenhado por um artista diferente, e que aqui é feito esse prólogo. E basicamente é um quebra-pau doido nesse prólogo, onde aparece um sujeito que diz que quer acabar com toda a linhagem sanguínea dos kryptonianos, porque ele fez essa promessa a alguém num passado bem distante, e ele vai acabar, ele vai destruir com tudo e não sei o que, e a história sai assim, um quebra-pau feio que sai arrebentando com tudo que tem em volta do combate ali, muita explosão, muito soco, sangue pra lá, sangue pra cá, essas coisas assim. Entretanto, porém, a história desentoa com o resto da publicação, porque aqui não tem homenagem nenhuma ao Homem de Aço, tem um prólogo para aquilo que virá. É legal ter o prólogo para aquilo que virá, eu não sei, talvez ele não fosse necessário aqui dentro dessa edição. Porque, como eu disse, ele desentoa o restante, desafina com o restante da publicação. Isso é uma pena. A segunda coisa é que o Brian Michael Bendis, aqui nessas primeiras páginas, ele vem com aquelas conversas dele que cercam aqueles diálogos do tipo assim, o Super-Homem desmaia lá por causa de uma pancada que ele leva, e 2 mulheres puxam ele atrás de um balcão, e elas começam a desenvolver uma conversa ali que vai balões e mais balões do porquê que ele usa ou não usa a cueca por cima da calça, né? Aquela história de sempre. Mas o Super-Homem sem a cueca por cima da calça não é Super-Homem? Para ser Super-Homem tem que ser assim, e não sei mais o que, e chega uma hora que cansa, e olha que não é muita coisa, mas cansa, e a minha preocupação com isso daqui ou esse negócio com o Brian Michael Bendis vai dar muito certo, ou o Brian Michael Bendis vai fazer uma besteira gigantesca com a cronologia do Super-Homem, porque ele nunca respeitou muito cronologia mesmo, né? E vai querer criar a cronologia dele do jeito dele, conduzir as coisas do jeito dele, e vai descaracterizar o Homem de Aço. Isso é uma preocupação, um medo que eu tenho, porque ele faz essas coisas, sim, porque o Brian Michael Bendis, e a minha outra preocupação com ele é o fato dele nunca ter feito muito bem
personagens super poderosos, sabe? Então eu acho que ele tinha que ter pego um herói urbano da DC para começar essa coisa e não um dos heróis, um dos personagens mais importantes da editora. Enfim, pode dar muito certo, como pode dar muito errado. Vamos ver como é que vai ficar, né? Eu não vou sair meio que uma caça às bruxas a respeito disso daí, porque eu prefiro ler primeiro a história. Mas esse prólogo, ele não é grande coisa na minha opinião, é meio que um quebra-pau meio que sem sentido, que tem um cara ali falando que vai matar o super-homem, não sei o que, e ele vai resgatar aquela coisa de o que realmente aconteceu com Krypton e coisas desse tipo para ela poder explodir e ter levado o fim que levou. Bom, galera, é isso daí, devidamente compartilhado o conteúdo de Action Comics número 1000, bem como algumas impressões que eu tive da leitura, uma leitura que me agradou, uma leitura que me fez muito bem, que eu queria compartilhar com vocês, e uma justa homenagem ao super-herói mais importante da história, na minha opinião. No mais, eu vou ficando por aqui, eu espero que esse vídeo tenha tido alguma utilidade para vocês. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se, dê uma força para o canal crescer, e conte aí para os seus amigos a respeito do Eu Leio Gibi, compartilhe esse vídeo nas redes sociais, que isso ajuda demais a conta. Deixe também seus comentários e me diga aí o que você espera dessa fase escrita pelo Brian Michael Bendis, e caso você tenha lido essa edição, o que você achou dessa edição. Vamos conversar, que conversar com vocês é bom demais da conta. No mais, eu fico por aqui, logo logo eu tô voltando com outro vídeo. Um abraço forte em todo mundo, foi!